Deixa eu só voltar a gravar. Pronto. Então, voltou. Desculpem aí, vai começar a aula com um intervalozinho aí no começo. Então, aqui a gente tem principalmente seres unicelulares. E aqui os mares, né, os oceanos, vão estar repletos desses seres unicelulares produzindo aí grande quantidade de matéria orgânica, né? Grande quantidade de estruturas celulares, mas não pensando ainda em macroalgas, em estruturas maiores. Então, beleza, a gente viu aqui que o oxigênio na atmosfera vai levar à produção de ozônio. Então, essa produção de ozônio faz com que esse oxigênio em excesso na atmosfera também filtre a radiação ultravioleta. Então, eu tenho uma condição na Terra que fica mais amena. Temperaturas mais amenas, porque eu diminui a quantidade de gás carbônico, e condições mais amenas, porque eu consigo filtrar aí a concentração consigo filtrar a quantidade de luz UV que incide no nosso planeta. Então, essa condição mais amena leva à estruturação de organismos um pouco mais complexos. E logo depois desse momento aqui de ápice, a gente tem uma queda da quantidade de oxigênio e um aumento novamente da quantidade de gás carbônico. O que é que acontece nesse momento aqui? Nesse momento, acontece o que a gente conhece como holocausto oxidativo. O que é esse holocausto oxidativo? As células que não conviviam com oxigênio irão morrer. As células que não entram em contato com esse gás oxigênio vão entrar em colapso metabólico, porque o gás oxigênio é tóxico. A molécula de oxigênio é uma molécula tóxica. A gente viu na última aula que a gente teve, que o oxigênio, até ele virar água no processo de respiração, ou a água até virar oxigênio no processo de fotossíntese, eu tenho a produção de moléculas reativas, que são comumente chamadas de radicais livres, que levam à morte dessas células. Então, nesse momento que a gente observa que a queda excessiva de oxigênio e um aumento de gás carbônico, a gente tem a prisão desse gás carbônico em depósitos marinhos, né, que é o que leva aos depósitos que hoje a gente conhece como depósitos de petróleo, depósitos de diamante, depósitos de moléculas carboníferas mineralizadas. Por isso que ele não volta a essa concentração absurda que está aqui em cima, porque boa parte desse carbono está preso agora na Terra. Mas eu tenho uma queda excessiva de oxigênio porque a vida no planeta começa a morrer. Por que essa vida começa a morrer? Porque a concentração de oxigênio chegou a um estágio que levou a uma concentração tóxica desse gás. Esse gás ele é útil para a fotossíntese, é útil para o processo respiratório, é necessário no processo biológico, mas tudo que é demais é sobra, né? Então aqui eu tenho um envenenamento ou um holocausto oxidativo dessas células que leva à morte em grande quantidade desses seres vivos e leva à formação desses depósitos aí que hoje a gente conhece como petróleo, como diamante, como várias outras estruturas carboníferas que são depositadas no nosso planeta. Então, aqui eu tenho uma adaptação biológica que leva à diversificação de células, ou seja, com a morte excessiva dessas células, algumas dessas criam estruturas metabólicas capazes de conviver ou de sobreviver ao oxigênio. E aí a gente tem duas linhagens de células muito importantes, que são as células que convivem com oxigênio, ou chamadas de aeróbias, e aquelas que não convivem com oxigênio, que são chamadas de anaeróbias. As que não convivem com oxigênio, ainda assim possuem sistemas de defesa. Ainda assim possuem estruturas capazes de se defender desse gás, mesmo que elas não entrem em contato. Mesmo que elas não entrem em contato, elas ainda têm algumas estruturas. Elas não vão ter toda a defesa necessária para conviver com oxigênio, mas elas ainda vão ter algumas capacidades de defesa antioxidante, beleza?
Eu não tenho hoje no planeta nenhuma célula viva que não possua nenhuma defesa antioxidante. A gente tem aquelas que são muito bem preparadas, que são chamadas de aeróbias, e aquelas que têm uma defesa primitiva, que são chamadas de anaeróbias. Mas zero defesa antioxidante a gente não consegue encontrar no nosso planeta, porque o gás oxigênio está em todos os cantos, mesmo que em concentrações menores, ele se encontra na água, ele se encontra nas fossas, ele se encontra em todo canto do nosso planeta Terra. Beleza? Aqui a gente tem alguns ciclos evolutivos que vão seguindo aí pela evolução dessas células. E aqui, nesse momento, a gente tem a formação das estruturas macroscópicas. E aí a gente começa a surgir vida macroscópica no nosso planeta, que é esse último declive de oxigênio aqui, ou perdão, de gás carbônico aqui, que a gente observa nesse último gráfico, que é a formação das macroalgas, dos vegetais superiores, das plantas em geral, e aí a gente absorve aí essa grande quantidade de gás carbônico, e essa absorção de gás carbônico também faz com que aumente aí a produção de oxigênio aos níveis que a gente encontra hoje. Aqui nessa linha preta marcada, a gente tem a concentração de oxigênio atual, e aqui nessa tracejada, a gente tem a concentração de gás carbônico nos dias atuais. Essa discussão que a gente fez aqui é só para entender essa relação entre oxigênio e gás carbônico e essa relação entre a concentração de oxigênio e a vida no nosso planeta. A estrutura de vida no planeta Terra foi mantida por conta da presença desse gás. Aqui só rememorando um pouco do que a gente fala sobre essa estrutura de gás oxigênio e gás carbônico, a ideia é que eles mantenham esse metabolismo ativo. Então, o metabolismo das células, ele começa a partir de células produtoras, ou células fotossintetizantes, principalmente, ainda há algumas quimiosintetizantes, mas são muito poucas, que aproveitam fontes de nitrogênio orgânico, aproveitam água e aproveitam gás carbônico e produzem aqui nesse processo aminoácidos, carboidratos, ácidos graxos e bases nucleotídicas. A partir do processo de anabolismo, eu tenho a produção de proteínas, polissacarídeos, lipídios e ácidos nucleicos, são macromoléculas. Para isso, eu preciso de energia. Então, essas células utilizam do catabolismo, ou da degradação de proteínas, polissacarídeos e lipídios, para produzir energia. Esse processo de produção de energia é um processo que mantém o equilíbrio nessa rota metabólica. Então, eu sempre tenho uma reação que libera energia para que essa reação que libera energia forneça energia para uma reação que precise. Então, o catabolismo e o anabolismo vão estar sempre acontecendo de forma constante. O mesmo acontece quando eu penso no ciclo de oxigênio e gás carbônico. Então, o processo de respiração e o processo de fotossíntese vão estar acontecendo de forma constante nas células, para manter, células que realizam os dois processos, né, para manter esse equilíbrio. Ou pensando num nível um pouco mais macro, num ecossistema, eu tenho seres que fotossintetizam e seres que respiram, mantendo esse equilíbrio aí da produção desses gases. Esse equilíbrio só foi quebrado ou diminuído, né, com a Revolução Industrial, porque a gente começou a queimar as reservas de carbono da Terra. Então a gente começou a queimar petróleo, começou a queimar carvão, começou a queimar um pouco de tudo aí nessa loucura de produção de energia para construir o mundo que a gente conhece, né? E nesse processo a gente liberou grandes quantidades desse carbono, que era um carbono aprisionado nessas reservas carboníferas, que é justamente esse carbono que está aqui no começo do nosso gráfico. Então esse carbono que está aqui, ó, ainda boa parte dele está preso, mas o pouquinho que a gente já liberou queimando carbono já cagou a vida no nosso planeta e desequilibrou essa estrutura aqui, que era uma estrutura que mantinha tanto a quantidade de carbono estável, quanto a quantidade de oxigênio
no planeta Terra. Só lembrando um pouquinho de fotossíntese, para a gente acabar resumindo aqui, porque acaba que a gente não vê muito quando a gente pensa em área de saúde, né? A gente acaba não vendo muito fotossíntese, acaba não vendo nada em alguns cursos, né? O meu curso de farmácia mesmo eu não vi nada, tive que me virar depois quando fui dar aula para agronomia. Então, o que acontece na fotossíntese? A fotossíntese se dá através de dois tipos de clorofila. A clorofila A, que é a clorofila verde, que a gente conhece, e a clorofila B, que é aquela clorofila vermelha, quando as plantas, algumas plantas que são plantas de estação, né, que tem esse efeito de mudar ou perder suas folhas, acabam ficando com aquelas folhas vermelhas. Boa parte daquela clorofila vermelha ali ainda é funcional. Então, ela também faz parte desse processo de fotossintetização aí necessário. A diferença entre elas é que a absorção de UV é melhor na clorofila B. Então, essas plantas que ficam com as folhas vermelhas perto de processos de inverno é para aproveitar o pouco sol que tem lá, né? Aqui no nosso caso tropical, que o sol é sol o ano todo, né? Não tira férias, a gente não vê muito dessas plantas mudando essa coloração de folhas. Mas aí vamos lá. O sol incide nas células que realizam fotossíntese, sejam plantas, microalgas, algas, qualquer outra estrutura fotossintetizante. E ao incidir nessas microalgas, leva à excitação de elétrons dessa clorofila. Ou seja, a energia ultravioleta do Sol é usada para excitar elétrons. A energia que estava depositada nessa clorofila é usada para excitar elétrons, ou seja, é transferida para esses elétrons que a gente está vendo aí em vermelhinho. O primeiro processo da clorofila, da fotossíntese, é estabilizar esses elétrons, é mantê-los estáveis, ou seja, ou deixá-los em uma molécula orgânica para que eles não ataquem outras estruturas celulares, senão esses elétrons vão gerar o que a gente discutiu também na última aula, que é o que a gente chama de estresse redutor. Então eu não posso deixar esses elétrons livres, então esses elétrons vão migrar para moléculas que consigam absorver esses elétrons excitados ou energéticos. Então, para a clorofila A eu tenho um citocromo chamado de ferrodoxina, e para a clorofila B eu tenho uma estrutura de uma quinona, que é a plastoquinona, que a gente vai aqui, que é uma estrutura de quinona que a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas é uma estrutura aromática com uma hidroxila ou uma dupla O que consegue absorver esses elétrons de uma forma mais simplificada. Então, o primeiro ciclo da fotossíntese é a decadência ou a passagem dos elétrons da plastoquinona através de uma série de moléculas capazes de extrair energia desses elétrons. No mesmo sistema que a gente viu na cadeia respiratória da última aula. Então, esses elétrons aqui, eles migram a partir da plastoquinona, da citocromo B6F, que é outro tipo de citocromo, e a plastocianina, até chegarem à clorofila A. Então, a clorofila A excitou 2 elétrons, a clorofila B excitou 2 elétrons. Os elétrons que foram excitados da clorofila B, eles passam por uma cascata de produção de energia igual à cascata de respiração que a gente viu, ou seja, a energia desses elétrons é retirada para bombear prótons, e eles vão parar na clorofila A. A clorofila A agora está pronta para outra, está de novo aí ativa, sem problema algum. Já a clorofila B, ela ainda não tem os seus elétrons, então eu preciso devolver esses elétrons para a clorofila B. Quando eu passo os elétrons da clorofila B para A, nessa cascata de transporte de elétrons, eu produzo energia, produzo ATP. Estou produzindo aí energia para manter essa célula viva, essa célula com energia suficiente para tudo. Já os elétrons da ferrodoxina, esses são gerados, eles são usados para gerar potencial redutor. Então, eles são depositados no NAD. Esse NAD fica necessitando de prótons. Esses prótons vêm da fotólise da água. Então, a água, na presença de luz solar, ela produz prótons e íon hidroxila.
Esses prótons são depositados no NAD e eu tenho aí um NADPH com potencial redutor para ser usado pela célula. Já a hidroxila, ela tem os seus elétrons sequestrados pela clorofila B. Então a hidroxila, que era hidroxila, perde os seus elétrons e passa a ser radical hidroxila, que a gente viu na nossa última conversa. Esse radical hidroxila é extremamente reativo. Isso aqui acontece duas vezes, 2 ciclos, e nesses 2 ciclos esse radical hidroxila reage entre si, produzindo 2 moléculas de água e 1 molécula de oxigênio. Então eu entrei com 4 moléculas de água, produzi 2, usei só 2, no final das contas do balanço geral. E produzi o oxigênio, que é um lixo nesse processo de fotossíntese. Não é necessário na produção de energia para essa célula aqui. Ele foi produzido apenas como um resíduo ou uma molécula capaz de absorver esse resto energético, esses elétrons de baixa energia que foram sobrando do processo de clorofila. Nesse caso, a gente tem um balanço na clorofila da produção de energia, ou ATP, da produção de NADPH, que é potencial redutor, e da produção de oxigênio e água, que é, na verdade, um pagamento, né? Mas aí há a produção de 2 moléculas de água ao final desse processo. Aqui um outro esquema mais de livro mesmo. Aqui um outro esquema mais de livro, só para a gente observar esse sistema. Aqui a gente tem clorofila A e clorofila B, produzindo ATP e NAD, que é o que a gente chama de fase fotoquímica ou fase clara. Nesse processo entra a água e a água produz oxigênio. Já na fase escura, eu tenho a produção de carboidratos, que é quem absorve o gás carbônico da atmosfera. Então, aqui nessa segunda fase, ou fase escura, eu uso o ATP e o NADPH para produzir glicose, para transformar gás carbônico em glicose. Então, a fase escura, ou fase química da fotossíntese, que é a fase reversa à fase da respiração. Somando todo o processo de fotossíntese, eu tenho água mais gás carbônico virando oxigênio mais carboidrato. Beleza? Que é justamente aquilo que a gente viu no gráfico lá. Uma decadência da quantidade de gás carbônico e uma ascendência da quantidade de oxigênio. Porque aqui nesse processo eu tenho a produção de glicose e esses carboidratos foram sendo acumulados no meio biológico. Certo? Alguma dúvida até aqui? Tá dando para entender? Tranquilo? Não? Tranquilo, professor. Então, bora. Olá. Professor, a clorofila A e a clorofila B, elas são coexistentes no organismo? Sim, todas as células fotossintetizantes possuem ao menos esses 2 tipos de clorofila. Tem células, já viram umas algas, a Luane que trabalha com algas aí, já viram as algas meio azuladas? Que tem uma tonalidade um pouco mais azulada, elas têm alguns outros tipos de clorofila, alguns outros tipos de pigmento que também são fotossintetizantes. E aí tem essa tonalidade mais azulada, algumas cianobactérias também têm uma tonalidade meio rocheada, que são outros pigmentos fotossintetizantes. Clorofila A e clorofila B são os pigmentos que vieram das células primitivas, que se mantêm aí na maioria das células, mas existem células que se especializaram um pouquinho mais e produzem outros pigmentos capazes de realizar processos fotossintetizantes. Dentre eles, inclusive, há uma evolução que é muito prática para a gente entender, é a produção de carotenoides e licopenos. Os frutos, que são roxos, vermelhos e mudam de muitas cores, né, que são ricos em licopenos. Não confundir com antocianinas. Não confundir com antocianinas, que também dão pigmentos aí a flores e frutos em geral. Mas o tomate, por exemplo, que é rico em licopeno, o buriti, o tucumã, que é rico em carotenoides, aquele fruto utiliza-se desses pigmentos para processos que são processos necessários para manter esse sistema fotossintetizante
sem gerar danos à sua estrutura celular. Porque o fruto, ele quando verde, ele ainda gera processos fotossintetizantes. Quando ele se torna maduro, ou seja, quando toda a estrutura de DNA depositada naquele fruto tá ok, ele para de fotossintetizar. Só que ele para de fotossintetizar não de uma hora para outra, né? Não é hoje eu decidi parar de fazer fotossíntese. Não, é um processo que leva algum tempo para que um equilíbrio seja alterado pelo outro, ou seja, para que o fruto pare de realizar a fotossíntese e pare de realizar a respiração. Passe a se tornar uma estrutura metabolicamente inativa, para defender a estrutura de DNA que está ali. Porque o objetivo do fruto agora é ser comido por algum bicho para que ele vá produzir outra planta lá no futuro. Então, esse tornar-se metabolicamente inativo requer sistemas de defesa. E aí esses pigmentos de licopeno e carotenoides auxiliam justamente aqui nessa parte da fotossíntese para manter esse metabolismo sem causar danos, ou seja, para que a água vire oxigênio. Porque senão a água pode se desviar aqui no caminho, vir parar aqui do lado e virar radicais livres, virar espécies reativas de oxigênio, virar nesse processo que a gente viu aqui anteriormente, ó. Quando eu tenho a formação de moléculas de hidroxila, logo depois eu gero radical hidroxila. Isso daqui é extremamente reativo. Então, para que isso aqui não ataque DNA, não destrua o fruto e dê tudo numa cagada, eu preciso me defender. E é por isso que esses frutos têm tantos pigmentos, beleza? E essas microalgas e cianobactérias aí são bem coloridinhas no final das contas, para se defender aí desse processo. Certo, vamos lá. Então aqui nesse processo de fotossíntese, eu tenho, se tudo der certo, esse processo lindo aí que é água e gás carbônico sendo transformado em oxigênio e glicose, se tudo der certo. O inverso, ou a resposta inversa ao processo de fotossíntese, é o que a gente viu na aula passada, que é a respiração. Então, o inverso da fotossíntese é carboidrato, glicose, entrar lá na... Tô apanhando aqui com esse mouse. Entrar lá na via glicolítica, realizar todo o processo de quebra da glicose, preparar o piruvato, mandar o piruvato para o ciclo de Krebs e no final das contas cair aqui na respiração. Na respiração, a gente viu na aula passada que eu tenho as enzimas e entre essas enzimas eu também tenho quinonas, como a plastoquinona que a gente viu lá na fotossíntese. Na célula animal eu tenho quinona. É a mesma ideia, moléculas capazes de absorver elétron para que esse elétron não fique reativo. E eu também tenho citocromo. No caso das células vegetais, o citocromo B6F. No caso das células animais, ou na mitocôndria, né, o citocromo C, que é quem faz esse fluxo de elétrons aí entre as enzimas do processo de respiração. E no final das contas, para a respiração acontecer, eu tenho o oxigênio sendo transformado em água. Aquele mesmo coisa que a gente falou antes. O oxigênio para a água é o aceptor final de elétrons da cadeia de respiração. Na fotossíntese, ele é o doador, ele é o doador de elétrons. A água é a doadora de elétrons e o resto desse processo é o oxigênio. Então, na fotossíntese, eu uso água para doar elétrons e na respiração eu uso o oxigênio para receber esses elétrons em baixa quantidade energética. No mundo ideal, todo o oxigênio que a gente respira vira água. No mundo ideal, toda a água que a planta absorve vira oxigênio. Mas isso não é verdade, isso não é um dogma metabólico. Por quê? Boa parte do oxigênio que a gente respira vai ser desviado, vai gerar estruturas moleculares reativas. E por que geram essas estruturas moleculares reativas? Primeiro ponto que a gente tem que se concentrar é entender o que diabo é o oxigênio, quanto átomo e quanto a molécula.
O átomo do oxigênio é lá da família 6, na tabela periódica. Então, ele vai ter 6 átomos na última camada de valência. E nessa última camada de valência, quando eu penso nesse equilíbrio eletrônico do átomo de oxigênio, eu tenho espaços vazios ou orbitais vazios capazes de absorver elétrons. E no oxigênio eu não tenho apenas 2 orbitais vazios. Eu vou ter, nesse átomo de oxigênio, 4 orbitais disponíveis a realizar absorção de elétrons. Justamente por conta desse comportamento orbital, é que esse átomo de oxigênio, aqui ó, quando eu penso numa molécula, num átomo de oxigênio que eu tenho 2 e 2, é que vai gerar a molécula de oxigênio com um orbital completamente livre e com uma estrutura de orbitais semi-ocupados capazes de absorver mais elétrons. Então, quando eu penso na molécula de oxigênio, eu consigo absorver naturalmente 2 elétrons, por conta dessa capacidade de absorver elétrons nos orbitais semi-ocupados. E ao absorver esses 2 elétrons, eu gerar mais uma absorção de elétrons, gerando estruturas que são extremamente oxidadas, ou extremamente estruturas extremamente reduzidas, ou estruturas que absorveram grandes quantidades de elétrons nesse processo. Então, o oxigênio se reduz nesse processo de absorver elétrons e oxida outras moléculas. Então, as moléculas ou as estruturas celulares de onde esses elétrons vieram foram oxidadas. Por isso que o termo é usado por esse átomo, né? O oxigênio que gerou o termo de oxidação, porque é o átomo que mais foi estudado quando se pensa aí no começo da química para esses processos de oxirredução. Então, o oxigênio ele é reduzido, ou ele absorve elétrons facilmente, oxidando outras moléculas. E ele pode absorver elétrons. Quando eu penso na molécula de oxigênio, até ocupar todos os orbitais, então ele consegue absorver aí até 4 elétrons em sua estrutura mais instável, ou nessa estrutura mais estável, absorver um par de elétrons e se manter aí dentro dessa estrutura molecular sem problema de cisão, né? Sem problema de quebra dessa estrutura orgânica. Vamos pensar aqui, ó. Quando eu penso na formação desse gás oxigênio, o primeiro movimento desses elétrons no gás oxigênio é a estabilização dos orbitais semi-ocupados. Então, o oxigênio molecular, numa condição normal, ele vai ter esses 2 orbitais aqui, ó, semi-ocupados, e um orbital completamente vazio. Naturalmente, eu tenho um equilíbrio químico entre essa forma de oxigênio, O2, e a forma de oxigênio onde esse elétron de um dos orbitais salta para ocupar o outro, deixando agora mais um orbital completamente vazio nesse oxigênio. Aqui eu tenho a molécula de oxigênio com 2 ligações da ativa, com 2 ligações semi-ocupadas. E aqui eu tenho o oxigênio, que é a molécula de oxigênio mais comum, quando eu penso em quantidade, que é um oxigênio chamado de oxigênio singleto, ou aquele O, dois tracinhos, né, O ligação dupla O, com os elétrons nessa última camada de valência, ocupando apenas um dos orbitais, deixando esse orbital aqui, ó, disponível a absorver elétrons, disponível a aceptar elétrons. Por isso que a molécula do oxigênio, do gás oxigênio, foi a molécula escolhida nesse processo bioquímico para aceptar elétrons. E por que ela tem essa propriedade? Porque ela veio já de uma molécula que doou elétrons para um outro processo bioquímico. O oxigênio veio da água. Então, se ele já veio da água, ele já veio com esse defeito de fábrica. Já veio com a capacidade de aceptar elétrons, porque os elétrons que deveriam estar aqui para a molécula de água foram utilizados no processo de fotossíntese. Beleza? Deu para entender essa ideia do oxigênio singleto?
Então, sempre que eu penso na molécula de oxigênio como gás, esse gás oxigênio que a gente está respirando, ele é principalmente oxigênio singleto. Ele é principalmente oxigênio com esse comportamento orbital aqui, deixando a capacidade, ou facilitando a capacidade dessa molécula de aceptar ou de receber elétrons nesse processo. Aqui um pouquinho do que acontece do ponto de vista físico-químico, só para a gente ter uma noção do que é esse oxigênio singleto. Esse oxigênio singleto, dentro das células vivas, ele vai ser uma molécula reativa. Vai ser uma molécula capaz de absorver elétrons. Então não é interessante que essa molécula de oxigênio fique passeando por aí. Essa molécula de oxigênio fique caminhando ou perdendo tempo por onde quer que ele esteja. Então, o oxigênio, na sua estrutura molecular, que é menos proporcional, ou que tem menor proporcionalidade quando a gente pensa nessas duas formas do O2, ele é favorecido nas estruturas celulares através do transporte desse oxigênio ligado a, por exemplo, no nosso caso animal, a hemoglobina. Por que esse oxigênio fica ali ligado à hemoglobina? Para que ele seja mantido na sua forma molecular. E nessa estrutura molecular, ele tenha a propriedade de ser extremamente apolar, ser extremamente lipofílico. Então, esse oxigênio que é extremamente lipofílico, ele está reservado dentro da hemoglobina e vai ser transferido para a célula, possivelmente para que ele seja depositado dentro das membranas. Então, a grande concentração de oxigênio dentro do meio biológico é no meio membranar, é na estrutura membranar dessas células, ou seja, no espaço intermembrana, entre esses fosfolipídios aqui, ou nessa região totalmente lipofílica, certo? Então, quando eu penso onde o oxigênio está numa célula, esse oxigênio está aqui dentro, nessa região lipofílica. O oxigênio singleto, ele já se torna um pouco mais polar. Tanto é que o oxigênio singleto, ele é pouco solúvel em água. O oxigênio molecular, ele é nada solúvel em água. Então, quando eu tenho essas células estabilizando esse oxigênio na sua forma molecular, e principalmente com o uso de estruturas citocrômicas, sejam elas a clorofila, a hemoglobina, ou citocromo C no caso dos animais, o citocromo C, B6F no caso das plantas, é para manter esse oxigênio, principalmente na sua estrutura molecular. O tempo de meia-vida do processo entre o oxigênio entrar na célula e se transformar em água, por exemplo, é de 1,8 microsegundos. É um processo muito rápido. Então, o tempo de meia-vida entre o oxigênio e a água, num processo de respiração, é 1,8 microsegundos. Então, em 3 microsegundos, eu espero que isso tudo já tenha se encerrado. Já o tempo de meia-vida desse processo em meio orgânico, em meio apolar, em meio lipofílico, ou no meio da membrana plasmática, eu tenho um processo que leva aí 7 microsegundos. Então, o que acontece nas células? O oxigênio, na sua forma molecular lipofílico, se deposita nas membranas e a reação do oxigênio até virar água acontece justamente no espaço intermembranar, para que eu tenha uma folga aqui, de alguns microsegundos a mais, para que a célula não faça reações inespecíficas, não gere uma bomba de reações químicas que vá gerar um pouco de tudo menos o que a célula queria no final das contas. Então, quando eu comparo esse meio reacional da produção de oxigênio singleto à água em meio líquido, em meio aquoso, eu tenho uma concentração de microsegundos muito menor, ou uma velocidade de reação muito maior do que a reação em membrana plasmática. Isso justifica o porquê no processo evolutivo
A respiração e a fotossíntese aconteceram aqui dentro. Acontecem aqui dentro, no espaço intermembranar. Para que essas espécies reativas de oxigênio, ou todas essas moléculas, se tornem um pouquinho mais estáveis. Tenham um pouquinho mais de tempo para que essa reação aconteça de forma mais controlada. Não seja uma explosão. Porque uma reação de 1,8 microsegundos, uma de 7 microsegundos de meia-vida, já é uma explosão, né? Mas 1,8 também é um processo bem explosivo aí. Quanto menos velocidade eu tiver, maior controle a célula vai ter nessa reação química. Por isso que a gente tem esse efeito acontecendo aqui dentro dessas membranas. Aqui um pouquinho sobre o ozônio, que a gente já comentou, né? O oxigênio também tem, por conta desses orbitais vazios, a capacidade de gerar moléculas carregadas, principalmente o ozônio. E esse ozônio tem aquele efeito que a gente discutiu de filtrar o raio UV. Aqui agora, só para a gente fundamentar um pouquinho melhor, a gente traz o ciclo completo da redução de oxigênio em água ou da oxidação da água em oxigênio, certo? Então aqui a gente tem o ciclo completo do que acontece no processo de respiração e do que acontece no processo de fotossíntese. A respiração é oxigênio se transformando em água, ou seja, a molécula de oxigênio será reduzida à água. Ela vai absorver 4 elétrons, que é o que está aqui marcadinho de vermelho. Deixa eu só achar meu mouse aqui nesse tela. Que é o que está aqui marcadinho de vermelho, ó, que é o processo de respiração. Então, 4 elétrons e 4 prótons convertem uma molécula de oxigênio molecular, né, numa estrutura de água. Beleza? Já no processo de fotossíntese, eu tenho que 2 moléculas de água perdem 4 elétrons e 4 prótons e se transformam em uma molécula de oxigênio. Esse oxigênio molecular, ou tripleto, ele pode ser alterado naquela organização orbital. Quando a gente pensa em meio inorgânico, ele é majoritariamente na sua estrutura singleto, mas quando a gente pensa em meio orgânico, ele vai ser estabilizado aí por citocromos e por estruturas com metais de transição, hemoglobina, clorofila, citocromos em geral, para a estrutura molecular mais estável. Essa estrutura molecular mais estável, ela pode absorver um elétron. E ao absorver esse elétron, eu tenho a conversão dessa estrutura molecular a uma estrutura que é um peróxido. Essa primeira estrutura aqui, ela é transitória, ou não é real no processo de oxidação do oxigênio, de redução do oxigênio, porque eu já tenho o processo com os 2 elétrons sendo absorvidos de forma direta através de uma enzima chamada de superóxido dismutase, que já leva à formação de um peróxido, que é o peróxido de hidrogênio nesse primeiro momento. O peróxido de hidrogênio, ele é decomposto a radical hidroxila, e esse radical hidroxila é reduzido aí a moléculas de água. A gente vai dar uma olhada em cada uma dessas etapas, tanto no ciclo fotossintetizante, quanto no ciclo respiratório. Com foco maior para a respiração, porque é onde mora aí o perigo da oxidação em geral. A fotossíntese acaba sendo um processo bioquímico sem muitos danos, porque a própria clorofila já é um sistema de defesa muito bom, já é um estabilizante de oxigênio que impede aí a formação de tantos radicais livres quanto a respiração. Por isso que a gente foca um pouco mais na respiração quando a gente faz essas discussões voltadas à oxidação, e por conta da aplicação dessa respiração ou dessa oxidação nos processos biológicos. Porque aí eu tenho inflamação, eu tenho envelhecimento, eu tenho câncer, eu tenho uma infinidade de danos nesse processo oxidativo, inclusive danos que não são biológicos, que é a ação desse oxigênio como uma molécula oxidante em alimentos, em medicamentos, em cosméticos, em emulsões.
E por aí vai. Como é que tá até aqui? Olha que essa aula é densa. Vocês estudem depois, pelo amor de Deus, senão a gente vai se perdendo. Essa aula de hoje é bem punk. Então, ó, a gente viu um pouquinho sobre fotossíntese, viu um pouquinho sobre essa discussão do aeróbio e anaeróbio, e discutiu um pouquinho sobre essa estrutura do oxigênio molecular, ou tripleto, e oxigênio singleto, que é o oxigênio mais reativo aí nesse processo bioquímico. E a gente viu nessa conversa de até agora que eu tenho um equilíbrio entre o processo de fotossíntese e o processo de respiração, produzindo em meio biológico, em meio bioquímico, um oxigênio molecular, ou tripleto, um oxigênio estável, que é facilmente migrado a um oxigênio reativo, que é o oxigênio singleto, que é essa estrutura com aqueles orbitais vazios que a gente viu no slide lá de cima, beleza? E a gente também viu nesse processo de hoje que o oxigênio para virar água é um processo um pouco longo. Então, a gente tem que entender que esse processo um pouco longo se dá em algumas fases. E são essas fases que a gente vai dando uma olhada agora, uma por uma, beleza? Bora lá. Esse primeiro momento aqui já é o oxigênio no seu estado mais reativo, que é o oxigênio singleto. Que quando a célula quer que ele reaja, ou que ele entre no processo bioquímico, ela converte, ou ela libera esse oxigênio do citocromo, onde ele está estabilizado, ou seja, ele sai da hemoglobina, ou ele sai do citocromo na mitocôndria, e aí ele se torna um oxigênio facilmente reativo, que vai desocupar aquela última camada, aquele último orbital, na última camada de valência, e consegue absorver ou aceitar um elétron, gerando a primeira estrutura molecular radical e reativa, que é o chamado ânion superóxido. Esse superóxido, ele tem a capacidade de absorver mais um elétron e 2 prótons, sendo convertido ao peróxido de hidrogênio, certo? Então aqui eu tenho a formação de um ânion superóxido, que é um superóxido, e um peróxido. Se esse processo de redução continuar, eu vou chegar ao óxido, que aí já é uma estrutura inorgânica que não vai servir para a estrutura celular em nenhuma função. Quando vira óxido, já é inorgânico e não está em meio biológico. Em meio biológico, a gente usa superóxido, que é quando absorve um elétron, e peróxido, que é quando eu absorvo 2 elétrons. Quando eu chego ao superóxido, que é quando eu vou chegar lá aos 4 elétrons, eu já tenho uma estrutura inorgânica de oxigênio que só vai interagir com metais de transição e não tem mais interesse nenhum aqui do ponto de vista biológico. Deixa de ser uma molécula de fins biológicos e passa a ser uma estrutura inorgânica que não tem a capacidade de ser utilizada através de células vivas, beleza? Então, ó, opa, desculpa, tô apanhando aqui com o meu mouse, eu vou ter que comprar um mouse novo. Desde a última aula eu tô falando isso, mas eu vou meta de 2024. Então, ó, o oxigênio singleto absorve um elétron e vira o ânion superóxido. O ânion superóxido absorve mais um elétron e mais 2 prótons e vira o peróxido de hidrogênio. Se tudo correr bem, o peróxido de hidrogênio vai continuar seu processo para virar água. Mas aqui a gente já tem 2 sistemas de desvio. Um primeiro desvio, que é o ânion superóxido, em processos inflamatórios ou de defesa celular, vira o ácido hipocloroso, o peróxido nitrito e o óxido nítrico. Essas 3 moléculas aqui têm interesse biológico. Se tu tem uma infecção, por exemplo, as tuas células de defesa, em especial os macrófagos, vão ter que digerir a bactéria que está ali, ou a estrutura viva que está infectando o organismo. Para digerir, é preciso oxidar essas moléculas orgânicas que estão ali. É preciso induzir um processo de oxidação para gerar esse dano oxidativo nessa bactéria. Então, é ideal que eu tenha moléculas extremamente reativas
extremamente oxidantes, que levem a essa cagada aí de produzir a morte celular das bactérias, né? Acaba matando o tecido também, porque é uma guerra, né? Não dá para escolher quem vai atacar. Mas aí, nesse processo, eu tenho um desvio metabólico, que é biologicamente benéfico, para que o ânion superóxido produza ácido hipocloroso nos lisossomos, peróxido nitrito e óxido nítrico, também nessas estruturas lisossomais, mas também nos peroxissomos. Quando eu produzo essa grande quantidade de moléculas, essas moléculas tanto servem para atacar a bactéria, por exemplo, quanto servem para outros efeitos biológicos que sejam interessantes. Por exemplo, eu preciso aumentar a vascularização daquela região que eu tenho a defesa. Para quê? Para que mais macrófagos cheguem lá. Ou para que mais carboidrato chegue lá e para que mais oxigênio chegue lá também. Porque eu preciso que esse oxigênio vá para produzir energia, mas que ele também vá para produzir essas moléculas aí de defesa. Então, o óxido nítrico é uma molécula que leva à vasodilatação. Então, ele tanto tem efeito oxidante dentro da estrutura celular que está sendo atacada, quanto ele tem um efeito secundário de vasodilatar para que mais sangue chegue, mais oxigênio chegue, mais carboidrato chegue, para que mais moléculas oxidantes sejam produzidas. Então, isso aqui tudo vai gerando dano que a gente vê quando eu tenho um processo infeccioso. Lembra daquela espinha que a gente tinha aí um dia com aquele Staphylococcus aureus parceiro, que estava passeando na nossa pele e fez toda essa cagada que ia acontecer. É o que acontece no processo de infecção em qualquer célula. Só que esse processo de infecção tanto gera moléculas reativas para atacar a bactéria, quanto para atacar os meus tecidos. E esses tecidos podem ser danificados aí também nesse processo. Beleza? Então aqui é um primeiro desvio que a gente tem que pensar aqui. O processo de defesa contra infecções e o processo de inflamação em si é um processo que leva à produção de um radical, a produção de radicais livres ou moléculas reativas ao oxigênio, que podem gerar danos às estruturas celulares. Pode falar, José. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Muito interessante nessa sua fala sobre a formação dessas espécies reativas. Me remeteu muito à minha dissertação, né? Onde eu trabalhei a terapia fotodinâmica, que nós realizávamos uma indução, né, de espécies reativas de oxigênio. Foi a doutora Ana Rita, que foi minha orientadora, para avaliar a cicatrização de lesões teciduais. Então, a combinação do oxigênio tecidual com um fotossensibilizador, no caso, que a gente trabalhou foi o azul de metileno, né? Mais a irradiação de um laser, né, o comprimento de onda específico, ele gerava espécies reativas e ocasionava na morte de micro-organismos de maneira local. Então, a sua fala me remete muito a essa questão da minha dissertação, né? Porque, assim como ele pode ocorrer de maneira biológica, natural, ele pode acontecer também de maneira induzida. Pode até me corrigir se estiver errado. Não, tá certo. Né? Então, a gente pode induzir. Então, conseguimos, na verdade, comprovar, através deste estudo, que foi um ensaio clínico randomizado, que existe sim a morte dos micro-organismos, né? E que essa morte dos micro-organismos ela tem uma forte influência na cicatrização das lesões teciduais. Porque você induziu estresse oxidativo através desse processo. O que acontece lá? Você tem o azul de metileno, que é a molécula capaz de absorver energia dessa luz que você está fornecendo, que no caso é um laser, né? Que você normalmente se usa um laser, ou pode ser uma luz de baixa intensidade também. Sim, o metileno acaba gerando. O laser potencializa, né? Mas pode usar uma luz de baixa intensidade. O que é que eu estou doando aí? Eu tenho uma molécula, eu estou doando energia através de uma fonte luminosa. Essa molécula que absorveu essa energia vai excitar esses elétrons.
e esses elétrons vão ser absorvidos pelas moléculas de oxigênio que eu tenho nesse sistema biológico, fazendo justamente o desvio ou estimulando a produção de moléculas reativas de oxigênio. E aí essas moléculas reativas vão atacar o micro-organismo e vão levar a tratamento. Tem algumas linhas agora que fazem sem induzir ou sem administrar a molécula fotossensibilizadora. Ou sem usar ácido de metileno, sem usar fluoresceína, sem usar nenhuma outra molécula. Fazendo só a indução dessa energia no sistema biológico. Então, tem alguns estudos que usam chamados plasmas, ou induzem com infravermelho, induzem com outras fontes energéticas, essa excitação de elétrons de moléculas orgânicas que eu já tenho ali, de moléculas biológicas que eu já tenho no sistema celular. Mas é a mesma ideia. A ideia é aumentar a disponibilidade desses elétrons para que mais oxigênio vire ânion superóxido e para que mais ânion superóxido gere esses processos aqui que a gente está... E essas moléculas, né, essas espécies reativas, elas são tão potentes, né, que nós, para que a gente pudesse comprovar que realmente ocorria a morte celular, a gente realizou uma avaliação pré-terapia, né, fazíamos coleta da lesão com SOAB, né, para ser meio, e uma imediatamente após a irradiação, após a realização da terapia nos tecidos, né. Então, a diferença do crescimento em meio de AH-sangue era, assim, exorbitante, né. Então, realmente, ocorria uma morte celular local ali, né. Só que essa lesão, se ela não fosse, no caso, tratada logo de imediato, fechada, ou utilizada algum outro produto, ela recontaminava com muita facilidade. Então, foi um viés da minha pesquisa. Porque o dano aí vai ser em tudo quanto é estrutura celular. As boas e as más células nesse processo, né? Mata tudo. Aí não tem o que... Mata tanto as bactérias quanto os macrófagos. Toda célula metabolicamente ativa que tiver nesse meio aí vai morrer. Quanto mais metabolicamente ativa, mais rápido elas vão morrer. Então, quem que morre primeiro? Bactéria. Quem morre logo na sequência? Macrófago. E por aí vai. Inclusive, tinham presentes, né? A gente identificou pseudomonas multiresistente, né? Klebsiella, Proteus, várias bactérias hospitalares, né? Bactérias gram-negativas. Todas elas morriam, né? Multiresistentes, todas morriam. Os fungos também que estavam presentes pré-terapia, quando a gente fazia análise pós-terapia das placas, a gente conseguia identificar que esses micro-organismos, inclusive esses multiresistentes, eles acabavam não estando presentes, mas ou se presente em poucas colônias, né? Então, matava tudo mesmo. Então, isso fazia uma diferença muito significante quando a gente comparava, né, uma lesão tratada com a terapia fotodinâmica com uma lesão tratada com a terapia convencional ali utilizada na instituição, né? Foi um protocolo que a gente sentou e definiu junto com a instituição um protocolo de tratamento de ferida convencional, e a gente fez esse comparativo. Perfeito trabalho. A ideia da fotodinâmica é porque ela é justamente um tratamento voltado a esse desvio metabólico aqui. Eu espero que isso aqui aconteça. Por quê? Como a gente falou anteriormente, esse processo de fotossíntese, que é justamente o fluxo de elétrons para sistemas de redução, ele só acontece na presença de luz. Essas estruturas moleculares que evoluíram para o processo de respiração continuam aqui. Então, os citocromos, eles são fotossensíveis. Eles vão liberar elétrons se forem estimulados. E esse processo de estímulo leva à formação dessas espécies reativas que vão atacar aí os micro-organismos e toda a estrutura celular, melhorando os processos de infecção, né? E aí a gente vê aqui, nesse primeiro ponto, o processo de defesa a processos de infecção. A gente já vê um pouquinho de processo inflamatório, que é a produção do óxido nítrico, mas ainda não vemos todo o processo inflamatório. A gente ainda vai falar de inflamação nas próximas aulas,
com um pouco mais de ênfase no que é que acontece realmente na inflamação, porque aí já fica o alerta aí para Natália, né, que é processo inflamatório, o Pedro, que é com essa parte de curativo também, a Luciane, que também é com essa parte de processo inflamatório, gastroproteção e tudo mais. Então já fica esse alerta para vocês como uma primeira explicação do que vai acontecer metabolicamente pensando com o uso das plantas que vocês estão trabalhando ou da proteína de seda ou qualquer matéria orgânica que vocês estão usando aí nos trabalhos de vocês, tá bom? Mas a gente vai falar de inflamação ainda. Aqui é mais os sistemas de defesa, é mais peroxissomo e lisossomo mesmo, dos macrófagos, e aquele ataque maluco lá de matar a bactéria, matar o que tiver. Pensando na sequência, a gente tem aqui a produção de peróxido de hidrogênio. Esse peróxido de hidrogênio, ele pode ser decomposto a outros hidroperóxidos, ou seja, essa molécula, ela pode atacar outras estruturas moleculares. E esse peróxido de hidrogênio, ou esses outros hidroperóxidos, eles são produzidos em especial quando eu tenho quando eu tenho a disponibilidade de molécula para sofrer esse ataque. Então, esses outros hidroperóxidos originários do peróxido de hidrogênio, eles podem ser gerados em proteínas, lipídios, DNA, RNA, qualquer outra estrutura molecular que possa sofrer esse processo de oxidação vai gerar esses hidroperóxidos. Uma outra observação importante quando a gente pensa nesse fluxo aqui é que se eu tiver grandes quantidades de potencial redutor, ou NAD, ou NADPH, ou seja o NAD que eu tiver lá, eu induzo um processo oxidativo, porque o NAD é um doador de elétrons e ele, ao encontrar o oxigênio, doa o elétron para quem quer recebê-lo. É um aceptor de elétrons, gerando grandes quantidades de ânion superóxido, que vai levar à produção de NAD oxidado e H+. Justificando de onde esse ânion superóxido aqui, ó, pode ser produzido em grandes quantidades para esse desvio metabólico. Então, o que acontece no peroxissomo e no lisossomo? Ao invés de eu usar o oxigênio lá da mitocôndria, no processo mitocondrial, eu uso o potencial redutor da célula, eu desvio o NADPH da célula, para que esse NADPH possa produzir grandes quantidades de ânion superóxido, e essa grande quantidade de ânion superóxido gerar muito ácido hipocloroso, muito óxido nítrico, muito outros peróxidos de nitrogênio aí que são úteis nesse caso celular. Deu para entender essas duas condições? Tem alguma dúvida aqui? Alguma observação? Querem falar alguma coisa? Só um parêntese aqui para o pessoal que trabalha com parasitos, né? Parasitos ou parasitas? Eu nunca sei o termo correto, me desculpem aí se eu falei incorreto. Mas o pessoal que trabalha com leishmania e com outros parasitas. Eu acho que aqui é mais leishmania só, nessa turma, né? Malária também. Tem um pessoal que trabalha com malária. Então, o pessoal que trabalha com leishmania e com malária, os eosinófilos, eles produzem também esse desvio com a produção de ácido hipocloroso e de radicais com base de nitrogênio. E eles liberam essas espécies reativas através de vacúolos no meio extracelular. A diferença dos eosinófilos é que eles conseguem eliminar essas moléculas no meio extracelular, ou no lúmen do intestino, ou no vaso, ou nas regiões onde eles estão aí atacando essa estrutura parasitária, porque é macrocelular. Eu não consigo abraçar com o macrófago, né? Eu não consigo colocar essa estrutura macrocelular dentro do macrófago para destruir. Então eu consigo gerar esses produtos reativos e eliminá-los aí no meio extracelular ou na matriz extracelular para atacar esses parasitas, mas o processo é o mesmo, tá bom? Um pouquinho menos localizado, porque esse parasito vai estar solto, né, no lúmen, mas a ideia é a mesma. E aí vamos lá. Chegamos ao peróxido de hidrogênio.
peróxido de hidrogênio, então, vai, através da reação convencional na cadeia respiratória, absorver mais um elétron e mais um próton e virar a primeira molécula de água. Então, o peróxido de hidrogênio vira a primeira molécula de água e eu produzo o radical hidroxila. Uma outra via alternativa são as vias, outras vias alternativas, são as vias de decomposição do peróxido de hidrogênio a partir da reação desse peróxido de hidrogênio com outros radicais de oxigênio ou com metais de transição. A primeira delas é a reação de Haber-Weiss, que justifica a decomposição do peróxido de hidrogênio e a decomposição do peróxido de hidrogênio com o ânion superóxido em oxigênio, radical hidroxila, que é esse daqui, e íon hidroxila. O que é que eu tenho? Desculpa. O que é que eu tenho aqui? Eu tenho a decomposição em meio completamente inorgânico. Completamente não vivo. Eu tenho um meio que não precisa de estruturas vivas para acontecer. Então, essa decomposição é uma decomposição que acontece tradicionalmente em alimentos. Então, alimentos sofrem reação de Haber-Weiss e se decompõem aí produzindo o radical hidroxila, e esse radical hidroxila ataca ou oxida moléculas desse alimento. É o que acontece, por exemplo, na manteiga. Quando a gente pensa na manteiga ou nos óleos ou nos cosméticos que ficam rançosos, o processo de ranço é essa decomposição de peróxidos de oxigênio na presença de ânion superóxido, levando à produção de radicais. Pode falar, Luane. Professor, quando eu faço a dosagem da peroxidação lipídica, eu estou quantificando o peróxido de hidrogênio ou o radical hidroxila? Não, você está quantificando peróxidos lipídicos. Então é uma outra coisa. Você está quantificando esses peróxidos aqui, ó, que podem ser lipídicos, né? Oi, desculpa. A gente já vai falar sobre ele. Mas você está quantificando esses peróxidos aqui, ó, esses hidroperóxidos. Que podem ser lipídicos. No seu caso, você está quantificando só os que foram lipídicos. Entendi. Que a gente já vai discutir sobre MDA e TPA em breve. Para entender o que é esses benditos aí. Aqui, a gente está falando do processo de decomposição mesmo. Então, esse radical aqui vai gerar peróxidos lipídicos. Esse íon hidroxila vai danificar moléculas lipídicas. Outra reação é a reação de Fenton. Quando eu tenho metais de transição nesse alimento, eu acabo observando um dano um pouco maior. Eu estou puxando um pouquinho para o alimento, mas não impede de que isso aconteça também em meio vivo, tá? É porque é possível de acontecer em meio não vivo. Mas isso aqui também está acontecendo na célula. A cagada aí é completa. Então, o ânion superóxido, na presença de ferro 3+, ou ferro reduzido, ele se converte em oxigênio e ferro 2+. Beleza. Então, produzir ânion superóxido, o ânion superóxido se neutraliza, reduzindo o ferro. O ferro reduzido decompõe o peróxido de hidrogênio. Ferro 2+, vai decompor o peróxido de hidrogênio. Quando esse ferro 2+ decompõe o peróxido de hidrogênio, ele volta a ser ferro 3. Retorna aqui no começo da reação de Fenton. E eu produzo radical hidroxila, que vai danificar aí as estruturas celulares ou as estruturas do alimento. Eu tenho uma reação que usa o ferro como catalisador nesse processo, e esse ferro 3+, vai sendo utilizado para a produção de cada vez mais radical hidroxila e cada vez mais dano às estruturas celulares. Então, eu tenho duas formas de oxidar um alimento, ou oxidar uma matriz biotecnológica, aí, pensando em cosmético. Através da reação de Haber-Weiss, que só usa oxigênio, ou se eu tiver metais de transição, seja ferro, cobre, zinco, manganês, magnésio, qualquer metal de transição, através da reação de Fenton. Então, no alimento ou no cosmético, o ranço, a oxidação nas moléculas ali em geral, se dão através dessas duas formas. E esse ânion superóxido é o ânion superóxido que acontece na interface entre o alimento e o oxigênio atmosférico. O oxigênio atmosférico vai levar a oxidação nesse processo aí
que a gente conhece como ranço, principalmente como ranço. A gente já vai entender um pouquinho mais sobre ele, mas é principalmente como ranço. Aqui eu trago uma discussão para vocês, a gente entender um processo para alimentos, que é bem útil quando a gente pensa em discutir sobre essas reações inorgânicas, né? Essas reações que são mais comuns em alimentos, mas não impede de que aconteçam, né, em outros sistemas biológicos, que é o processo da manteigueira francesa. Alguém já viu a manteigueira francesa aí? Ai, meu Deus, meu mouse está empacando aqui. Oh, Jesus. Alguém já viu manteigueira francesa? Nunca viram? Deixa eu projetar aqui. Depois eu fiz uma busca no Google rapidinho. Manteigueira francesa é a maior evolução do processo antioxidante que tem no mundo. Sem exagero. Professor, Pode falar. isso que você está falando aí sobre esses metais de transição nessa reação de feto é o que a gente faz no FRAP, né? É o que você induz, o que você avalia no FRAP. O que é o FRAP? Potencial redutor do ferro. Se sua molécula mantém o ferro nesse potencial, desequilibra essa estrutura aqui, ó, entre ferro 3 e ferro 2, eu mantenho o ferro 2, não vou ter o processo de oxidação mantido dentro nessa reação de Fenton. Eu impeço a reação de Fenton porque eu tiro um catalisador nesse equilíbrio, né? Eu desequilibro essa reação, então o ferro fica só no ferro 2 e eu não tenho mais o processo de reação de Fenton acontecendo. Então aí eu já consigo evitar que essa reação se propague em meio biológico. Entendeu? Que eu estou avaliando justamente o quanto a sua molécula tem a capacidade de manter o ferro no seu estado reduzido, evitando que ele se oxide através da decomposição do peróxido de hidrogênio. Se sua molécula impede que o ferro se oxide, ela impede tanto que o ânion superóxido entre nesse processo, quanto a decomposição do peróxido de hidrogênio, que é o pior problema aqui, que é quando eu produzo radical hidroxila. Beleza? Obrigada, professor. Lembrando que isso acontece na interface, né? No contato do oxigênio atmosférico com o alimento ou com o cosmético. Professor, o senhor poderia repetir essa questão da redução do ferro? Sim. Ó, o que acontece aqui? Eu tenho... Professor, rapidinho, desculpe. O senhor pode voltar lá na imagem, porque está no negócio da manteigueira. Desculpa. Foi mal. Aí o senhor está falando aí, não está dando para visualizar. Estou apresentando aqui e patetando com vocês, perdão. Vamos lá. Desculpem. Ai, patetando aqui. Tô alisando o mouse na tela e projetando outra coisa. Então, ó, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que a reação de Fenton, para que ela aconteça, eu preciso do ferro reduzido, ferro 2. Mas nesse processo de reação de Fenton, o ferro 2 vai ser oxidado pelo peróxido de hidrogênio. Se a sua molécula tem a capacidade de manter o ferro reduzido, porque o que a gente avalia no FRAP não é apenas a capacidade redutora, é a capacidade de manter esse ferro reduzido. Então, se sua molécula tem a capacidade de manter esse ferro como 2+, essa reação aqui é impedida. O ferro 2+, não vai se transformar em ferro 3+, e o peróxido de hidrogênio não se decompõe a radical hidroxila. Então, quando eu vejo nessa variação do FRAP, eu vejo quanto a capacidade da sua molécula ou do seu antioxidante tem de manter o ferro reduzido mesmo sob estresse. Porque tu vai colocar isso a 100 graus Celsius, vai adicionar um oxidante nesse processo e vai manter esse ferro reduzido. Entendeu? O que a gente está avaliando é quem vai conseguir reagir com esse bendito, se é o peróxido de hidrogênio ou se é o teu antioxidante. Como tu está usando um antioxidante, ele vai manter o ferro 2+, impedindo que a reação de Fenton aconteça, impedindo a produção de radical hidroxila, e isso leva à menor oxidação da matriz que você está analisando, preservando a manteiga ou preservando o cosmético. Beleza? Deu para entender direitinho?
Pode falar, Prisma. Professor, aqui são apresentadas duas reações, né? Uhum. Mas o princípio da reação de Fenton é a oxidação do íon ferroso a íon férrico? Não. A reação de Fenton pode ser qualquer metal de transição. O ferro é o que a gente usa aqui como mais comum. Mas a reação de Fenton é a decomposição de peróxido de hidrogênio a radical hidroxila na presença de metais de transição reduzidos. Isso é a reação de Fenton. Pode ser ferro, cobre, zinco, manganês, o que for. Qualquer metal de transição que tiver aqui, no seu estado reduzido, ele será oxidado através da decomposição do radical hidroxila. A reação de Fenton é essa parte aqui, ó, principalmente, que é o processo de decomposição do peróxido de hidrogênio a radical hidroxila oxidando o metal de transição. O que as meninas perguntaram da avaliação do FRAP? Quando a gente avalia FRAP, a gente avalia a capacidade da molécula impedir que esse ferro se oxide. Ou que, no caso do FRAP, o ferro mesmo, né? Que a gente usa o ferro. Mas tem o CuPrac, que é com cobre, e tem outros métodos que a gente vai fazendo com outros metais. Mas o que eu quero ver é se meu antioxidante impede que esse ferro se oxide. Se ele impede esse processo de acontecer, ele também impede a decomposição do peróxido de hidrogênio em radical hidroxila. Lembrando que o ferro está aqui como catalisador, beleza? O ferro está nessa reação como um todo, como um catalisador, e não como é porque a gente monta assim mais como duas reações, bonitinho, sem parecer um catalisador, para que a gente entenda um pouquinho melhor a reação. Mas ele é um catalisador aí nesse processo. Então, se eu não tenho ele no seu estado ferro 3+, eu impeço. Eu tenho ele mais só no seu equilíbrio 2+, eu não tenho essas duas formas disponíveis, eu impeço que essa reação aconteça. Que eu vou mantê-lo só como 2+, e não mais como 2+ e 3+. Beleza? Como férrico e ferroso. Deu para entender? Sim, professor. Obrigada. Deu para entender, meninas? Thaís, Nikita? Agora foi? Sim, professor. Obrigada. O pessoal que trabalha com emoção aí também entendeu? Olha lá. A galera aí, cadê a Bianca? Trabalha com emoção. Aqui. Sim. Vou revisar um pouquinho mais. Quando estiver Mas trabalhando com os depois treinos. parecer. A Erlane também, que trabalha com Patauá, precisa entender bem essa parte, viu? Porque o processo lá do Patauá como antioxidante vai estar morando bem aí. Que é bem lipofílico, né? Sim. Tá bem nessa reação de Fenton, certo? Então, ó, beleza. Então, a gente viu a reação de Haber-Weiss, viu a reação de Fenton. Essas duas reações são reações gerais. Agora, só pensar em umas aplicações, a gente tem algumas estratégias para evitar que essa reação aconteça. Porque essas duas reações acontecem na interface entre o oxigênio atmosférico e o alimento em si, ou o cosmético que vocês estão usando, né? Então, ó, deixa eu parar aqui a apresentação. Projetar outra. Então, a gente tem algumas tecnologias, até um pouco mais primitivas, pensando assim, não sei se é o termo mais correto, mas algumas tecnologias sociais que são muito boas para evitar essa oxidação. Uma delas é a manteiga francesa, que é justamente o processo de impedir que o oxigênio entre em contato com a manteiga. É um sistema simples, de 2 vasilhames, tá vendo aqui? Que eu coloco a manteiga num vasilhame, viro ele de cabeça para baixo no outro, e aqui eu tenho água. A água é muito mais polar, né? Então vai ter menos oxigênio disponível do que o ar atmosférico como um todo. Entendeu? Essa utilidade, essa tecnologia social aí que se aplica à nossa discussão? Sim, não? Talvez? Professor, Sim, professor. Pode falar. Não sei se tem muito a ver, mas em casas, tipo, palafitas, né? Eu ouvi uma vez uma engenheira civil falando que a madeira que fica submersa na água, ela se oxida, tipo, ela se degrada menos do que a que fica fora, né? Isso.
Aí eu queria saber se isso também é questão do oxigênio, tá? A atmosfera está diretamente Reação de Fenton. na madeira. É a Reação de mesma Fenton. coisa. Reação de Fenton. Sim. O processo vai se dar bem na interface entre os dois. Vai se danificar bem na região onde eu tenho oxigênio, né? Porque antes de saber disso, né, que essa reação não fazia sentido na minha cabeça, porque eu achava que a madeira que ficava submersa fazia com que degradasse a madeira. Mas eu preciso do oxigênio aí nesse processo também. Um outro produto, uma outra tecnologia muito usada é a atmosfera modificada. Eles administram ao alimento a quantidade de moléculas capazes de prevenir o dano. Ou seja, eu retiro o oxigênio e adiciono a essa estrutura, essa embalagem, moléculas que não têm oxigênio. Na maioria das vezes é um nitrogênio puro, ou nitrogênio molecular, né? Gás de nitrogênio. É o gás de nitrogênio puro que é administrado a esses alimentos, que é um gás barato e tudo mais. Alguns desses usam gás carbônico também, porque é um gás um pouco mais barato do que o nitrogênio e já preserva. Outros fazem a substituição por ozônio. Então, eles substituem a atmosfera normal por uma atmosfera rica em ozônio. Quais são os alimentos que eu consigo usar ozônio? Alimentos que não têm problema com pigmento. Porque quando eu troco essa atmosfera, eu acabo gerando uma mudança no pigmento. Já observaram, por exemplo, carne a vácuo. Tem uma cor horrorosa. Aquelas carnes embaladas a vácuo. O que é que eu fiz na carne a vácuo? Em vez de modificar a atmosfera, eu retirei todo o ar que eu tinha ali, inclusive o oxigênio. Aí fica com essa cor horrorosa. Já estão melhorando um pouquinho a tecnologia desse negócio, mas ainda não tá bom, não. Olha a cor disso aqui. Professor, esses gases que são utilizados em alimentos, no caso, são gases inertes? Sim, gases inertes. É purificado mesmo por membrana. Não é tão puro quanto aqueles gases de cilindro, não, sabe? Na indústria a gente usa um sistema de membrana, uma bomba, e aí esse sistema de membrana separa aí nitrogênio quase 90%, e os outros 10% acabam sendo os outros gases mesmo. Só para modificar um pouco o ar. Que é o mesmo processo que acontece com a carne embalada a vácuo. A carne embalada a vácuo, a embalagem, antes dela ser retirada o ar, ela é adicionada a uma atmosfera modificada, para que o oxigênio que está preso na carne, na hemoglobina e na mioglobina, saia. Então, para que ele saia dessa carne, eu preciso que esse oxigênio tenha uma atmosfera modificada. Então, eu passo primeiro uma atmosfera de nitrogênio e aí depois eu retiro tudo isso, embalo isso a vácuo. Só que esse processo faz com que a carne mude de cor, porque o oxigênio é que dá essa cor vermelha à carne. Essas carnes que a gente vê embaladas a vácuo, que tem essa aparência avermelhadinha assim, são carnes que foram adicionadas de moléculas oxidantes, que não são oxigênio. Normalmente, estruturas de nitrito, nitrato, outras moléculas nitrogenadas, que aí deixam essa aparência vermelhinha no charque, por exemplo, aquele jerket beef, mas também são tóxicas, tem outros efeitos aí que a gente vai discutir mais pra frente. Deu para entender um pouquinho dessas aplicações? Só uma última aplicação que a gente tem aqui, que é uma aplicação moderna e incrível, é o bendito do Doritos. O Doritos, ele se oxidava facilmente, porque ele é uma estrutura de milho com lipídios torrado. Então, ele se oxidava facilmente durante o processo de produção desses totopos, né? Que o nome do alimento é totopos, desses triângulozinhos de milho. Esses totopos se oxidam sempre. Por exemplo, se você faz em casa, você faz e come na hora, é tipo um pão francês. Não dá para guardar para depois. O que é que a Doritos conseguiu fazer, a Pepisco, né? O que é que a Pepisco conseguiu fazer para o Doritos se manter fresco,
sem oxidar por tanto tempo. Eles modificaram a atmosfera do Doritos e eles adicionaram um antioxidante, que é o pigmento do Doritos, esse pigmento vermelho, rico em páprica, cúrcuma e um besourinho chamado cochonilha, que gera aí esse pigmento do Doritos, que dá essa capacidade antioxidante incrível desse alimento, que faz com que esse alimento fique com sabor de fresco, mesmo depois de guardado muito tempo. Então aqui eu tenho várias tecnologias somadas. Eu tenho o uso de antioxidantes, o uso de potenciais redutores e uma atmosfera modificada aí para manter esse bendito no mundo ideal, né? Numa aparência comercialmente ideal, quando a gente pensa nesse consumo geral. Uma outra estratégia que quando a gente pensa em oxidação, que a gente acaba não dando muito bola, é quando a gente pensa em cosmético, que a gente verifica o uso dessas embalagens aqui, ó, que são as embalagens metálicas. Já observaram nessas embalagens da Natura, que são embalagens que não permitem a entrada de ar. São embalagens que quando você vai utilizando, toda a matriz cosmética continua ocupando o volume dessa embalagem. Então essas embalagens, que são embalagens metálicas, elas são embalagens que têm uma capacidade de defesa contra a presença de oxigênio muito melhor do que essas embalagens aqui, que são embalagens plásticas. Por que a Natura investe tanto nessas embalagens metálicas? Porque eles não usam, eles não adicionam grandes quantidades de antioxidante, eles não utilizam matriz química na sua produção, eles só utilizam matriz biológica, biotecnológica. Então isso impede, de certa forma, que haja oxidação. E aí a embalagem é adaptada para esse novo produto. Então toda vez que a gente observar produtos com essas embalagens metálicas que a gente está vendo aí, são produtos, boa parte deles, muito naturais, muito próximos da composição natural, sem aditivos, sem grandes quantidades de antioxidante. E aí eu preciso investir numa embalagem um pouco mais cara do que uma embalagem dessa convencional de plástico, porque essa embalagem permite a entrada de oxigênio e isso dificulta aí a conservação dessas matérias, porque o oxigênio estando disponível, vai acontecer reação de Fenton e reação de Haber-Weinz e vai se oxidar. Beleza? Deu para entender isso aí direitinho? Sim, não, talvez. Sim. Essas aplicações aí tecnológicas. Quem estiver trabalhando com alimentos ou com cosmético, o pessoal das emoções vai precisar dessas informações aí quando a gente for discutir, tá bom? Agora, só para a gente finalizar esse ciclo da nossa aula de hoje e deixar um pouquinho mais de tempo para a gente pensar um pouco nas nossas discussões, a gente tem aqui opa, meu Deus do céu, tem que comprar um mouse mesmo, tem jeito. A gente tem aqui o último passo. Então, o que foi que a gente viu até aqui? Vou voltar aqui um pouquinho. A gente viu que o oxigênio, ele é duas formas, né? Molecular e singleto. Esse oxigênio singleto, ele absorve um elétron e vira ânion superóxido. Ele absorve outro elétron e outro próton, vira peróxido de hidrogênio. O peróxido de hidrogênio, por sua vez, é decomposto, tanto por meio biológico quanto por meio não biológico, não vivo, para radical hidroxila. E esse radical hidroxila, por sua vez, absorve mais um elétron e mais um próton e vira a outra molécula de água. Beleza? Só que esse radical de hidroxila aqui é o demônio na Terra. É a estrutura molecular reativa do oxigênio mais danosa às estruturas vivas que tem. Então ele é o responsável pela oxidação de todas as moléculas. Inclusive o ataque aos lipídios, às proteínas, ao DNA e por aí vai. Então toda vez que a gente pensa em molécula reativa do oxigênio, é o radical hidroxila que é o pior dos radicais, o pior das estruturas radicalares do oxigênio. Aqui um resumo geral do que a gente viu hoje, uma vista geral aí desse processo de oxidação. Então aí eu tenho
o oxigênio lá em cima, na primeira reação, que é essa reação aqui de cima, o oxigênio mais 4 elétrons, mais 4 prótons virando 2 moléculas de água, só que isso não acontece em uma única reação. Isso acontece aí nessas 4 reações que a gente discutiu hoje, o oxigênio mais elétron vira ânion superóxido, o ânion superóxido mais um elétron e 2 prótons vira peróxido de hidrogênio, o peróxido de hidrogênio mais um elétron e mais um próton vira radical hidroxila e água, e o radical hidroxila mais um elétron e mais um próton vira água. Aqui são as 4 enzimas do sistema de respiração, que a gente vê lá na mitocôndria. Enzima 1, enzima 2, enzima 3 e enzima 4. Entre essa enzima 1, enzima 2, enzima 3 e enzima 4, a gente tem ubiquinona, para estabilizar o ânion superóxido, e a gente tem citocromo C, para estabilizar o radical hidroxila e evitar que ele saia atacando aí outras moléculas. E, para defender o corpo dessa cagada toda, a gente tem esse sistema de defesa, que é o que a gente vai discutir nas nossas próximas aulas. Hoje a gente acaba não vendo todo esse material, senão a gente buga, né? Então a gente vai dar um pouquinho de cagada aí no nosso rolê. Então a gente vai falar na próxima conversa sobre como essas moléculas reativas que estão aqui, ó, enxerga aqui o ânion superóxido, que a gente já viu esse desvio aqui para o processo de defesa e inflamação, o peróxido de hidrogênio, o radical hidroxila, que aqui está errado no desenho, isso aqui é um pontinho, o radical hidroxila, que é o responsável pelo dano. Então, a gente estudou esse primeiro quadro aqui na nossa aula de hoje e esse quadro de defesa que a gente viu aqui em cima. Então, a gente estudou esse tronco central da produção de espécies reativas. Nas próximas aulas, a gente vai ver como o radical hidroxila gera dano e é defendido desse dano, e como o peróxido de hidrogênio é neutralizado por sistema de defesa enzimático. Então, a gente vai discutir esses dois momentos aqui. Como as células se defendem de forma não enzimática e como as células se defendem de forma enzimática e como é que esse radical gera dano a proteínas, carboidratos e DNA. Que são as discussões que a gente vai fazendo nos nossos próximos encontros, tá bom? Tem alguma dúvida até aqui? Deixa eu voltar ao que a gente viu hoje, para não se assustar. Eu tenho, professor. Pode falar. Aqui na reação de Fenton, né? Fenton. Certo? O senhor disse assim, o senhor colocou 2 etapas, né, da reação, quando o ferro é 3, o NOx 3+, e aí, no caso, ferro 2. quando ele é NOx 2+, isso. Que é essa reação aqui que traz prejuízos, né, que o senhor disse, por causa da hidroxila. Isso, essa daqui. No caso, essa reação do peróxido com ferro, né, como é que ela poderia ser assim reduzida para ter menos esse radical hidroxila? Ela tem essa possibilidade? Impedir que a reação de Fenton aconteça. A gente impede tirando o equilíbrio entre ferro 3+ e ferro 2+. É o mecanismo mais comum. Usando um redutor. Se eu uso um redutor e mantenho todo o ferro 3+ em ferro 2+, eu impeço que o peróxido de hidrogênio oxide o ferro. Se eu tenho uma molécula que é redutora, que mantém o ferro em 2+, eu impeço que o peróxido se reaja com ferro 2 e vire ferro 3. Porque essa molécula antioxidante que eu estou usando, ela está mantendo o ferro reduzido. Tanto que o teste que a gente faz para verificar isso é o teste de potencial redutor. Não é a capacidade de redução, é o potencial redutor. É a capacidade de manter o ferro reduzido. Entendeu? Então, aqui nesse equilíbrio de metal de transição é o ponto que a gente consegue parar a reação de Fenton. Então, eu impeço a reação de Fenton, fazendo com que o ferro 2+ se mantenha sempre reduzido, evitando que ele seja oxidado. Sim, no caso seria com redutor, né? Isso. E essa hidroxila que o senhor disse aí, que ela que faz todo o estrago. O radical. O íon hidroxila, né, que é a hidroxila comum, que a gente sempre vê que é com esse menuzinho, ela não é problemática. Agora, o radical hidroxila, ele é extremamente radicalar
Aqui é o que vem da base, né? Que é o íon hidroxila. E aqui é o que veio do radical. O radical hidroxila, que é extremamente reativo, que ataca todas as membranas, que vai danificar aí todas as estruturas celulares e causar dano para todo lado. No caso. Ah, tá. No caso, um dano. Que dano seria esse que o senhor está falando? Aqui entra todos os danos oxidativos. Por exemplo, a geração de sítio A básico no DNA. O radical hidroxila pode atacar uma base do DNA modificando aquela base. Por exemplo, ela deixa de ser guanina e passa a ser uma oxiguanina, mudando a codificação genética naquele ponto. E isso pode gerar um polimorfismo, que é uma alteração pontual, ou gerar um dano genético que leve a mutação, ou câncer, ou morte. Aí tem o dano também que esse radical hidroxila causa nos lipídios. Então, é o radical hidroxila que danifica os lipídios, transformando esses lipídios em peróxidos lipídicos, que é o que a gente vai estudar na próxima aula. Esses peróxidos lipídicos vão gerar aldeídos, que é o que dá o ranço, a manteiga, a cosmético e tudo mais. Tá. Tá bom, professor. Mas Essa ela não é de dúvida. todo ruim. Não é de todo ruim. Ela o quê? A reação de Fenton, ou o processo de Fenton, não é de todo ruim quando a gente pensa em aplicações biotecnológicas. A gente também tem benefícios nesse processo. A gente também usa essa reação de Fenton para algumas necessidades tecnológicas. Uma delas, e a principal delas hoje em dia, é o uso da reação de Fenton, por exemplo, para tratamento de esgoto. O que é que eu quero que aconteça no tratamento de esgoto? Que toda aquela matéria orgânica que está lá seja decomposta. Então, eu posso induzir a decomposição dessa matéria orgânica através da indução da reação de Fenton. E aí eu consigo usar um meio reativo, deixa eu só abrir aqui para vocês verem. Eu consigo usar um meio reativo à base de reação de Fenton. Deixa eu só projetar aqui. Tá bem. Uma coisinha que acabou passando. Deixa eu projetar aqui. Apresentar uma nova janela. Ó, tá? Então, projetei a janela errada, desculpa. Tá dando pra ver aí ou tá pequenininho? Deixa eu só aumentar o zoom aqui. Aqui, ó. O que é que eu tenho aqui? Processo de Fenton em tratamento de água. Eu tenho uma água residual, que eu ajusto o pH para favorecer a reação de Fenton, então eu deixo o pH mais ácido. Adiciono a esse reator de Fenton peróxido de hidrogênio e metais de transição, aqui. A ideia do pH ácido é para manter o ferro no seu estado mais reduzido, né, ferro 2. Isso favorece a reação de Fenton, fazendo com que toda essa molécula de peróxido de hidrogênio seja decomposta a radical hidroxila. E aí, com essa decomposição, eu induzo a oxidação de moléculas orgânicas. E aí, essas moléculas orgânicas vão gerar a oxidação dessas moléculas orgânicas vão gerar a decomposição desse lixo, né, desse esgoto, fazendo com que esse esgoto se torne mais inorgânico possível. Aqui tem um outro esquema, que é quando eu uso esse sistema em meio biológico, ou seja, além do processo de adicionar o peróxido de hidrogênio, eu tenho sistemas vivos, eu tenho aqui bactérias e fungos que são capazes de potenciar esse dano oxidativo. E aí a gente tem esse tratamento aí de uma forma mais otimizada. Mas os dois utilizam o Fenton como mecanismo de atividade para decomposição de esgoto, que é uma coisa boa. No nosso caso, na nossa atuação aqui, o Fenton acaba sendo uma coisa ruim em todas as aplicações, né? A reação de Fenton acaba sendo uma aplicação não muito boa quando a gente pensa nesse rol. Tá bom? Ok, professor, obrigada. Deu para entender o processo aí direitinho? Deu. Pode falar. Pode falar, Prisma. Professor, em relação a um dos artigos que o senhor disponibilizou, tem um que ele é bem curtinho, acho que 3 páginas. Da Nature. Daí, aí ele traz uma
uma discussão a respeito da dualidade, né, dessas espécies reativas de oxigênio. Isso me gerou dúvida, porque eu sempre, até hoje, né, sempre estudei como algo só extremamente negativo. Sim. E aí lá ele traz que em altos níveis ele pode causar danos celulares, mas que em baixos níveis ele pode servir ali como um mecanismo de resposta. Aí eu queria entender como que isso funciona, porque até hoje eu só estudei um pouco dele ali como algo extremamente negativo. E aí isso me gerou uma dúvida. Como que isso funciona? Um exemplo muito prático de situações benéficas do estresse oxidativo é o processo de respiração. Ou, perdão, de reprodução, desculpa. O processo de reprodução. O que é que sinaliza ao espermatozoide, por exemplo, que ele tem que liberar o seu material genético quando ele está dentro do óvulo? Quando ele está dentro quando eu preciso fundir esses materiais genéticos. O que gera esse processo é justamente um processo de estresse oxidativo. Então, é uma exaustão metabólica da célula, que faz com que a célula entre em estresse oxidativo e que faça com que ela libere esse material genético. Tanto para que esse material genético se torne viável no processo de reprodução, quanto para que essa célula morra, porque eu não tenho interesse de que ela fique viva lá por muito tempo. Então, os que não chegaram a óvulo nenhum, eles têm que morrer. É a finalidade desse processo. Então, para que esse espermatozoide não venha a fecundar um óvulo depois desse processo de exaustão. Porque o que é que acontece? O processo de reprodução, né? Eu preciso que os materiais genéticos se fundam. Só que eu preciso que o material genético do pai e da mãe se funda com qualidade. Sejam materiais genéticos íntegros, sem dano. Essa célula reprodutiva, ela pode sofrer dano no processo de reprodução. Então, para evitar que ela sofra dano no processo de reprodução e que esse dano seja perpetuado, né, que o DNA danificado seja passado para a outra geração, essas células se matam, literalmente, por um processo oxidativo, para que elas não tenham nenhuma viabilidade quando esse dano oxidativo chegar ao DNA ou quando perto disso chegar a aparecer com essas células. Então, é um processo oxidativo benéfico a essa evolução ou a esse processo de resposta biológica. Um outro processo oxidativo benéfico é a oxidação de colágeno, por exemplo. O que é que eu preciso que o colágeno faça na pele, né? Que esse colágeno tenha rigidez, que ele mantenha a tenacidade da pele. Então, quando esse colágeno é liberado na matriz extracelular, ele é oxidado para que ele tenha essa rigidez, que ele perca a elasticidade e a solubilidade natural que ele tinha antes de ser oxidado. Também é um outro processo oxidativo benéfico. Fora a inflamação, a defesa celular em si dos lisossomos, peroxissomos, que a gente viu. E aí vai uma infinidade de outros exemplos que são voltados a essa resposta oxidativa como uma resposta positiva ou um mecanismo bioquímico positivo para alguma função necessária no caso das células. E aí a gente tem uma infinidade, mas reprodução é o primeiro deles e esse processo de produção de colágeno aí é o segundo mais comum. Mas tem uma infinidade de outros exemplos que o dano oxidativo é benéfico à resposta celular, é benéfico à função celular, que é o que esse artigo discute bem aí nesse ponto, né? Que nem todo estresse oxidativo é ruim, nem todo dano oxidativo vai ser ruim, não. Tá bom? Tá bom, professor, muito obrigada. E aí, mais alguma dúvida, gente? Como é que estamos? Tranquilos? Aqueles casos de piridifenol seria essa renovação de colágeno, no caso, né? Ele age de forma oxidativa na pele, é isso? Aí, para poder renovar o... Isso, aquele pirindifenol, ele faz o dano oxidativo para destruição das camadas superficiais mesmo. Para que as camadas mais internas, principalmente a camada mais subcutânea, produza novas células de pele. E aí eu tenho esse processo renovado. O que é que eu faço com aquele pirindifenol? Eu induzo a oxidação até danificar as estruturas celulares.
a ponto delas perderem a matriz extracelular, né? Eu danifico a matriz extracelular até que essas células se soltem literalmente. E aí novas células sejam produzidas. Então, acho que tô falando, pensei que o meu áudio estava desligado. Então, aquela solução de TCA com TBA, ele funciona desse mesmo mecanismo, né? A ideia do TCA é danificar as células para gerar processo inflamatório e levar à produção de nova pele, né? Obrigada. Do TCA para tampar buraquinho de ouvido, essas coisas. Pois é, eu estava vendo muita gente comprando TCA para fazer a renovação celular da orelha, né? Quando eles furam, aí querem que diminui o buraco da orelha, eles estão colocando TCA, tipo, queimando mesmo o lugar para poder renovar essa pele e crescer de novo, né? Qual é o grande problema do uso dessas moléculas que são oxidantes, né? Que vai tanto oxidar para esse benefício aí intermediário que está sendo pedido, quanto pode oxidar estruturas subcutâneas de DNA, por exemplo, e levar a alterações genéticas que possam gerar um câncer no futuro, gerar um dano que não seja um dano reversível, e aí você induzir a formação de um câncer. Lógico, tem o background genético, né? A pessoa tem que ter predisposição a esse dano. O DNA da pessoa tem que ter predisposição a esse dano. Mas vai lá saber. Quando tu tá se expondo, a gente já se oxida por tanta coisa. Já se oxida porque tá com o carro ligado. Se oxida porque tá se expondo à radiação luminosa o tempo todo. Se oxida porque o sol tá pior. Se oxida porque a poluição tá uma miséria. Se oxida porque a gente se infecta o tempo todo. Aí é tanta oxidação acumulada, minha irmã, que tu botar mais uma na história é pedir pra morrer sem estar doente. Que é difícil. Não é um trem muito tranquilo, não. Mas anda fazendo, né? Daqui a 50 anos a gente descobre que era cancerígeno. Ou não. Mas é por aí. Então, mais alguma dúvida geral sobre essa parte de hoje? Das espécies reativas e sobre os artigos? Deu para entender direitinho? Não deu? Verdade, assim, professor, tem muita coisa para estudar, né? Tem coisas assim que o senhor fala que eu não vou dizer, eu entendo tudo, não. Eu preciso sentar mesmo, estudar, até porque muita coisa para mim é novidade. Então, vou ter que sentar, estudar bastante para que as outras aulas fiquem mais claras, mas não é nada com a sua metodologia, é com a minha falta de conhecimento mesmo, né? Então, eu preciso ali sentar, estudar para ter uma base mais forte para eu compreender melhor o que o senhor está mostrando para a gente. Sua aula é maravilhosa, muito boa mesmo, mas aí precisa a minha parte. Bora estudar. Eu subi para vocês, justamente sabendo dessa revisão, desse probleminha que é muito conteúdo mesmo, eu subi uma aula em inglês, mas dá para colocar legenda lá no YouTube, que é uma aula sobre esse processo que a gente discutiu hoje. É uma aula muito boa, é uma aula antiga, mas até hoje é uma aula muito atual. E eu vou subir esse material também pra gente lá no Classroom, tá bom? Essa nossa aula de hoje vai ser adicionada lá no Classroom pra gente entender um pouquinho melhor desse processo. Na próxima semana, a gente vai continuar vendo um pouco sobre essas discussões de métodos e tudo mais, já com a participação de algumas palestras, né? Já com a participação de alguns agentes, alguns membros externos. Então, próxima semana a gente tem a professora Carla, que vai trazer um pouco dessa discussão. Ela fala em espanhol, fala um pouco de português também, mas a palestra dela vai ser em espanhol, mas ela vai falar devagarzinho, com bastante slide e tudo mais, que já é um pouco dessa aplicação prática do que a gente está discutindo na nossa aula de hoje, tá bom? E aí a gente já vai falar um pouco sobre a parte teórica no começo da nossa aula e depois ouvir lá a palestra da professora Carla Guzman, aplicada mesmo para valer. E aí a gente vai ficando nesse regime aí por um bom tempo, né? Sempre uma parte teórica e uma palestra, não é só a palestra do pessoal não, tá bom? Isabelle, mas estudem esta semana que vem, pelo amor de Deus. Estudem. Não, só queria pedir desculpa um pouco,
porque teve momentos que eu não consegui prestar muita atenção, mas aí eu prometo que eu vou estudar mais um pouco, porque estava tendo cirurgia aqui no hospital, aí eu tive que ficar um pouquinho ausente. Tá bom, então Mas aí teve momentos que eu consegui prestar atenção, pegar umas coisas. tá certo. Bora tentar pegar esse material que a gente está disponibilizando para dar uma olhada, que já ajuda a tirar essas dúvidas e ir discutindo. A nossa disciplina toda é aquele slide que está lá. Esse slide que a gente viu hoje, né, o 111, né? É a nossa disciplina completa. É toda a disciplina. Então a gente vai discutindo aos pouquinhos, com a participação dos palestrantes e tudo mais. E aí na próxima semana a gente já tem participação de palestrantes. Eu estou tentando mobilizar mais um pessoal que trabalha com cosmético. Já consultei alguns colegas meus que trabalham com cosmético para trazer um pouco mais voltado ao que vocês vão trabalhar também. Em especial o pessoal que está trabalhando com atividade antimicrobiana, curativo e por aí vai. Com esse olhar em antioxidantes, né? Com esse olhar em oxidação. E já convidei também uma amiga minha, muito amiga mesmo, que trabalha com leishmania no Pará. E aí, se ela confirmar, a gente vai ter essa discussão aí para leishmania e malária. Ela trabalha com parasitas e com resposta antioxidante e oxidante também. Infelizmente, não conheço ninguém que trabalhe com viroses e oxidação. Eu acho que não tem ainda esse rol. Mas se eu descobrir daqui para o final da nossa disciplina, a gente vê com ousadia. Mas os demais aí vão ser bem abraçados. Tanto o pessoal que trabalha com produtos naturais, quanto o pessoal que trabalha com inflamação. Vou trazer para vocês a discussão de ensaios em vivo. Então a gente tem aí uma apresentação bem voltada para isso. E ensaios clínicos com humanos, que a gente convidou a professora Viviana para ela falar bem voltada a esses ensaios com humanos, para a gente finalizar a nossa conversa. Só para a gente finalizar hoje, a última coisa que a gente tem que falar é sobre nossa avaliação. Próxima aula, quando a gente encerrar a nossa aula com a professora Carla, logo depois a gente vai conversar sobre o nosso processo avaliativo. Vocês vão ter tempo para fazer o processo avaliativo, né? Nossa disciplina termina lá em fevereiro. Eu vou mandar para vocês os materiais explicadinhos lá no Classroom, e deem uma lida, que quando a gente for conversar na próxima semana já é para a gente decidir qual caminho avaliativo a gente vai seguir. Então eu vou apresentar para vocês algumas opções, e aí podem trazer também outras opções de avaliação para a gente construir esse processo avaliativo em conjunto, tá bom? Então no final da próxima aula, quando a professora Carla terminar a palestra, tiverem as perguntas, finalizando essa etapa, a gente vai conversar sobre esse processo avaliativo como um todo, e aí ele é construído em conjunto, é coletivo mesmo. Preciso que vocês deem uma olhada no material que eu vou colocar lá, para que a gente possa se instrumentalizar e discutir da melhor forma possível qual avaliação a gente segue, tá bom? Tem algumas opções lá e aí a gente discute em conjunto. Mas é isso. Tem mais alguma dúvida por hoje? Deu para entender direitinho? Peguem o material, leiam lá, e aí a gente vai conversando e seguindo aí com a nossa atividade. Querem tirar uma foto da aula de hoje? Podemos tirar uma foto? Se organizem aí. Sim, professor. Se organizem aí, só para colocar depois no relatório. 3, 2, 1... Olha que nem minha professora de bioquímica. Não sorri muito que é bioquímica isso. Prontinho, eu mando pra vocês depois lá no Classroom, pra quem tiver interesse. Ui, deu merda aqui. Ah, esse meu mouse. Vamos de novo, desculpa. Esse meu mouse tá só por Jesus, viu? Bora, meu filho. Sugestão de presente professor, um mouse. Não, eu vou comprar esse mouse, é meta desse ano. Bora lá, mais uma. 3, 2, 1. Agora foi essa bendita. Deixa eu fazer aqui no computador pra não fazer besteira. Menino. Que arte, viu? Professor, com relação aos artigos que o senhor disponibilizou para a gente, tem alguma atividade para fazer em relação a eles ou só era para ler mesmo? Não, é para revisão, para leitura. Vocês se organizarem aí, que a gente vai precisar deles na hora que a gente for falar das avaliações. Tá bom? Tá bom. Como é disciplina de pós-graduação, eu não tenho esse regime muito punitivo, assim, não, sabe?
não tenho essa criação, não. Minha disciplina de pós-graduação é um pouquinho mais tranquila nesse rol. Você ter interesse pelo que está estudando e fazer. Senão, não tem por que a gente ficar se matando também, não. Tem pós-graduação, todo mundo já sabe o que é da vida. Né? Aí, se você tiver interesse, vai lá. O material que eu uso é o material que eu conheço e que pode te ajudar a entender um pouquinho melhor a disciplina. Recomendo a leitura, né? Que é um conhecimento que a gente acaba aplicando um pouco de tudo depois. Tá bom? Sim, eu já os li, são maravilhosos mesmo. Mas o divisor de água, aquele artigo mais curto foi um divisor de águas para mim. Ele foi para a minha vida também. Quando eu li a primeira vez, foi um choquezinho bacana. Pois é isso. Obrigado, meninos, meninas. Tenham uma boa tarde, um bom almoço. Tchau, professor. Obrigada. Bom almoço. Que vem, já com a participação aí de uma convidada especial. Obrigada, professor. Até mais, professor. Obrigada. Tchau.